A atriz Ludmila Daia anunciou numa live, ela está com esclerose múltipla. A atriz disse que descobriu a doença ainda no inicinho e por isso conseguiu amenizar os sintomas. Ela diz, inclusive, na live que conseguiu amenizar com uma alimentação regrada. Vejam comigo. O vírus, ele tá por trás da esclerose múltipla, foi o que desenvolveu em mim. E assim, eu tenho muita sorte que eu fui diagnosticada com a esclerose logo no início. Então, eu já comecei logo a tratar. Então, os meus sintomas, tem vários níveis, né, da esclerose. A minha foi o nível inicial. E esse vírus Epstein-Barr, cada vez mais, pesquisa já associando que ele que causa isso, que ele causa a esclerose. E lendo muitos livros que eu li, sensacionais, porque assim, uma vez que você entende o que você está comendo e por que aquilo não faz bem, por que aquilo faz bem, fica fácil, porque não é mais um bicho de sete cabeças, sabe? Você entende teu corpo, você entende os alimentos, aí você de repente está com dor de cabeça, por que eu tô com uma dor de cabeça tão grande? Nossa, será que eu não estou comendo comida com muito metal pesado? Então deixa eu fazer um detox aqui, deixa eu pegar umas folhinhas de coentro. Você pega na mão assim, um pouquinho de coentro, bota na boca e come. O coentro, ele é maravilhoso para tirar excesso de mercúrio do corpo. Você come o coentro, ele tira. Ou você bota o coentro no suco, um pouquinho só, porque se botar muito, ele tira muito rápido tudo. Aí você pode ter uma reação a isso também, que eu tive. Não foi legal. Então bota um pouquinho de coentro assim, bate num suco verde e aí você já sabe que você já está eliminando aqueles metais pesados que você comeu naquele dia. Olha, eu vou conversar com o neurocirurgião João Gabriel, né? Até porque tem algumas coisas que ela disse aí, a gente tem que saber, na certeza, oficialmente, se isso procede ou não, né? Sobre a questão da esclerose múltipla. Doutor João, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinô. Inclusive, tem essa situação dela agora, que ela está falando que é um vírus. Tem uma outra, da Cláudia Rodrigues também, que é uma outra situação também que chama bastante atenção, né? A Ludmila está falando que os sintomas estão diminuindo por conta da alimentação. É desse jeito mesmo, doutor João? Bem, a gente sabe que a alimentação é um pilar importante no tratamento da esclerose múltipla, mas ele não é o único. Então também existem as medicações que são necessárias, a atividade física, etc. E pode ter sido esse vírus mesmo que ela falou? Veja, a etiologia específica da esclerose múltipla ainda não foi muito bem elucidada. A gente sabe que qualquer infecção viral pode desencadear o gatilho para a esclerose múltipla. Por causa da questão da reação do corpo, né? A questão da doença autoimune. Exatamente. Então, tem o vírus Epstein-Barr, tem outros tipos de vírus, tem vacinas também que podem desencadear uma resposta imunológica anormal do nosso corpo e levar o nosso corpo a atacar os neurônios da gente que caracteriza a esclerose múltipla. Eu estava tentando me atualizar sobre a esclerose, né? Assim, não tem muita coisa na literatura, mas como é uma doença que ataca os nervos, a pessoa às vezes fica sem resposta, é como se quisesse andar, não consegue, por exemplo, mexer um lado. É uma situação agoniante, né? Exatamente. Então a esclerose múltipla pode ter uma série de sintomas. Cada área que for atacada do cérebro pela esclerose múltipla, você pode ter uma sequela. Então, pode ter dormência no corpo, dificuldade para mexer um braço ou uma perna, dificuldade na fala, pode ter dificuldade no raciocínio, pode estar associada à depressão. Então, são inúmeros sinais e sintomas. A gente viu Cláudia Rodrigues, veja que o olho dela está um pouco, um está olhando para um lado e outro para o outro. É impressionante. É um desvio ocular. Então, provavelmente a esclerose múltipla atacou o nervo que deixa centralizado os olhos e aí faz com que haja isso. O nervo óptico. Não seria bem o nervo óptico, é um outro nervo que faz a movimentação. Movimentação dos olhos. No nosso corpo, um nervo é responsável pela visão e outros nervos pela movimentação do olho. Eu acho a imagem impressionante, porque eu, por exemplo, se eu quiser olhar com um olho para um lado e o outro para o outro, não consigo.
Não consegue. Inclusive, é um fato, se você tentar várias vezes, é um bloqueio do nosso corpo, porque quando a gente olha um olho para um lado, outro olho para o outro, você vê a imagem dupla. Então, para você ver uma imagem única com dois olhos, precisa que eles estejam completamente alinhados para que você consiga ver uma imagem única. Essa medicação, a gente sabe, inclusive, que não tem cura, né? Exatamente. Não tem cura. Tem tratamento. Tem tratamento, né? Existem hoje mais de 40 tipos de tratamento para esclerose múltipla. Se evoluiu muito ao longo do tempo o tratamento. Antigamente, mesmo com os tratamentos, a pessoa ainda continuava tendo vários surtos, mas atualmente tem medicação que reduz em quase 80%, 90% os surtos. Então, houve uma evolução significativa e é sempre importante dizer, junto o tratamento com a dieta, com exercício físico, então o paciente acaba que vai melhorando bastante a qualidade de vida. Agora, o senhor falou em surto, né? O que é o surto da esclerose múltipla? A gente sabe que, vez por outra, a Cláudia Rodrigues é internada mesmo. Como é que seria? Então, digamos assim, o nosso corpo ele vem em convívio com a doença. Por alguma ocasião, pode ser por conta de alimentação, algum tipo de infecção viral, a esclerose múltipla se descompensa e começa a atacar o nosso corpo de forma aguda. Então a gente está aqui, está bem e de repente começa a perder a visão, dificuldade de mexer um braço ou uma perna, dificuldade na fala. Isso é caracterizado como um surto. A gente começa o tratamento, faz remédio, faz corticoide de forma aguda e o surto ele vai fazendo a remissão. Então ele vai melhorando dos sintomas. Tem paciente que depois de um surto fica completamente curado daquele surto. Tem paciente que melhora muito, mas ainda fica com um pouco de sequela. Então, a doença esclerose múltipla é caracterizada por 85% das vezes surto, remissão. Então, apresenta sintomas, melhoro. Apresenta sintomas, depois melhoro. E sempre quando apresenta sintomas, quando acontece a remissão, fica um pouco de sequela. Doutor João, sobre a questão do diagnóstico. Ela, por exemplo, ela está até bem, mas ela teve um diagnóstico precoce. Qual seria o exame que ela fez para fazer esse diagnóstico? Então, possivelmente, como os sintomas são muito vagos às vezes uma dormência, um borramento visual, uma visão dupla, e que depois passa por conta desse padrão de surto-remissão, muito provavelmente, quando ela sentiu esses sintomas, ela procurou o médico correto, que, fazendo a investigação, geralmente utilizamos a ressonância magnética de todo o neuroeixo, ou seja, da coluna e da cabeça. Realizamos o líquor, que é aquela coletazinha do líquido, como se fosse uma raquianestesia. A gente coleta aquele líquido e manda para exame. Da coluna, né? Da coluna. A gente consegue ver a atividade inflamatória da esclerose múltipla através daquele líquidozinho que coleta da coluna. Junta isso com alguns exames de eletroneuromiografia, potencial evocado, junta tudo isso, vê o padrão clínico do paciente e a gente olha e vê se o paciente fecha os critérios para a esclerose múltipla. Fechando os critérios, a gente já começa o tratamento e aí quanto antes a gente começar o tratamento, menos surtos o paciente já teve, então menos sequela ele já tem. Então o paciente acaba evoluindo melhor. Ela falou o negócio da alimentação, até há alguns médicos aí, inclusive aquele famoso lá em Ribeiro, fala muito do coentro, que tira o metal pesado, não sei o que, não sei o que lá. Tem médico que o critica por conta disso, tem médico que o apoia, né? Mas essa questão da alimentação tem o que a ver com essa remissão aí, pelo menos momentos melhores? Então, por exemplo, muita coisa é especulação, muita coisa realmente é fato científico. Então, por exemplo, alimentos ricos em ômega 3. Existem estudos científicos que mostram que diminui a inflamação e melhora os sintomas da esclerose múltipla. Alimentos pobres em açúcar refinado também diminui bastante a fadiga associada à esclerose múltipla. Você ter uma dieta pobre também em gorduras ruins, aquela gordura trans, a gordura saturada. Então, tudo isso também ajuda. Se você for olhar, o ideal é ter uma alimentação bastante equilibrada, com frutas, verduras, bastante água, pobre em fast food, alimentos gordurosos. Então, o ideal é que você tenha uma alimentação... Comer limpo, como o pessoal aí
da malhação diz, é comer mais limpo. Uma alimentação saudável, balanceada e também é importante manter o peso. O sobrepeso e a obesidade cada vez mais tem se caracterizado como uma inflamação crônica. Então junta a inflamação da obesidade com a inflamação da esclerose múltipla e acaba que muitas vezes acaba piorando os surtos e o paciente obeso fica mais pesado, mais difícil, coisa que também pode coincidir com a esclerose múltipla.